Oiê, criadores e criadoras, sejam muito bem-vindos ao nosso método mágico. Para você que quer aprender a modelar rostinhos de duendes, de gnomo, de troll, de sereia, de fada, de alienígena, todo tipo de rostinho, essa aula é para você. Essa aqui é uma aula de abertura do nosso treinamento. E eu decidi fazer essa aula aberta ao público, tá? Porque ela é o início, a base de tudo. Tudo isso que eu vou ensinar aqui hoje é algo que vocês precisam saber. Qualquer pessoa, tá? Que quer aprender a modelar duende, gnomos, é algo que é muito importante todos vocês saberem, tá? Então, por isso, eu tô deixando essa aula aberta ao público, tá? A gente vai dar continuidade depois, claro, somente no nosso treinamento privado, tá? No nosso curso Método Mágico Privado. Para quem não se inscreveu, o link vai estar aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo você pode se inscrever no nosso curso, tá? Com uma promoção lá que vai sair do ar em breve essa promoção, tá? Dá uma olhadinha. Eu queria saber de vocês, por que vocês querem aprender a modelar duendes e criaturas e todo tipo de seres, tá? Comenta aqui embaixo para mim saber, tá? Você quer aprender por hobby, por terapia, ou então você quer aprender para de fato vender? Ou vocês querem aprender para viver da arte de vocês, né? Para vocês terem mais liberdade financeira, né? Liberdade na vida de vocês. No meu caso, tá? Um dos meus sonhos quando eu comecei a modelar era ter mais tempo para minha família, era poder trabalhar de casa, era poder ter tranquilidade, né? Porque eu me sentia muito mal trabalhando fora. Eu não conseguia me adequar às regras de fora, né? E também porque a gente não ganhava quase que nada. Então, hoje eu vivo muito melhor, ganho muito mais. Antes, quando eu trabalhava com encomenda, então é maravilhoso. Hoje eu dou apenas aula, né? Pra quem não sabe, eu comecei com menos de 50 reais no bolso. Tava com início de depressão, eu tinha saído de um relacionamento, né? Conturbado, então tava no início de depressão. Voltei a morar na casa dos meus pais, então eu me sentia um nada, né? Uma pessoa que não tinha sucesso, não tinha alcançado o que gostaria de alcançar. E me via trabalhando para as outras pessoas, né? Então, ali eu me sentia incapaz, né? Para baixo, sem perspectiva. E o mundo da modelagem, para mim, foi algo que me inspirou e que me trouxe de novo a vida, trouxe corpo à minha vida, né? Trouxe magia, trouxe prosperidade, trouxe esperança para mim mesmo, que eu podia fazer algo com as minhas próprias mãos. Então foi maravilhoso para mim, foi transformador, só o ponto de eu conseguir modelar e vender as pecinhas ali a 20 reais, 30 reais. Isso aí para mim foi maravilhoso, assim, sabe? Por mais que eu não estivesse ganhando bem ali no começo, eu via uma luz no fim do túnel. Então, para mim, modelar, o biscuit, para mim isso aqui foi o que me salvou, sabe, da minha vida. E eu sei que para muitos de vocês também, tá? Eu acompanho a história de muitos alunos aí. Eu sei que tem alunas, né, que perderam ente querido, filho, marido, estão em depressão. E eu sei que o quanto a arte ela nos ajuda, ela nos transforma, tá? Porque para mim eu mudei da água pro vinho depois da arte, sabe? E modelar criaturas de fato, duendes, seres mágicos, trouxe ainda mais magia para minha vida, né? Antes eu fazia super-herói. Então, isso aqui sim para mim foi transformador, tá? E a gente vai sempre evoluindo na vida, é maravilhoso. Então, fiquei um bom tempo aí vivendo de encomenda, né? No início não dava muito, tá? Eu quero que vocês saibam disso. No início, talvez a tua peça não vai valer muito, você ainda vai estar no comecinho, a sua peça não vai ficar perfeita, isso é super normal, tá? Mas eu comecei a vendendo a 20 reais, né? E aí depois isso foi melhorando. Comecei a vender a 50 reais, a 100 reais, a 150.
Aí depois de um tempo ali, depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouco, eu comecei a vender minhas peças a 500, a 600, até, dependendo da peça ali, 1000 e pouco, sabe? Às vezes era um casal, às vezes era, sabe, era uma peça maior, então muitas vezes era muito legal. Eu consegui, no início ali eu tirava uma renda normal, né? E depois eu comecei a ter uma renda muito melhor, tá? Uma renda de 2.500, 3.500, 5.000, tinha meses assim, não era todos os meses, mas alguns meses ali dava 7, 8, quando era peças gigantões, sabe? Que aí a gente conseguia cobrar mais. Mas você pode viver muito bem, né? Resumindo tudo isso, eu quero que você entenda que existe um processo de crescimento, um processo de evolução, né? Que é o mais importante de tudo, você saber disso. E saber onde você tá, e compreender o momento onde você tá, e sentir prazer, sentir que você tá andando, e não perdendo tempo, ou que você não tem talento, não tem dom. Eu sei que isso passa pela nossa cabeça, porque era o que passava na minha cabeça. Familiares davam risada, as pessoas não confiavam, as pessoas achavam que eu era vagabundo, né? Que o artista é vagabundo, que não queria nada com nada, né? Imagina, eu era novo e tava morando na casa dos meus pais e eu não queria mais trabalhar. Eu queria só fazer pra eles, né? Eu só queria fazer bonequinho de biscuit. Então, tem esse descrédito no início, tem os desafios que até você com você mesmo, a dificuldade, né? Que você desconfia de você, mas isso é normal. Quando você vai ultrapassando isso, você vai ganhando mais verdade, você vai ganhando mais autoestima, você vai se sentindo mais próspero, você vai se sentindo um artista de verdade. Mas para isso existe um caminho, né? E esse caminho, ele parece ser difícil, ele parece ser longo, ele parece... Você não sabe muito bem por onde começar, né? Então, eu sei muito bem disso, tá? Eu sei como é isso. Então, esse método mágico é para você ter um caminho a seguir, tá? Para te ensinar o que tem em comum em cada um deles. Parece rostos tão diferentes, mas tem uma coisa comum em todos eles e que você vai repetir sempre, todas as vezes, tá? Ao longo de milhares de anos, você vai sempre repetir as mesmas coisas. E é isso que eu quero que entre na sua cabeça, para que você crie seres únicos, criaturas únicas, com alma, com energia, da prosperidade, da paz, da conexão. E isso você vai atraindo públicos, né? Que você vai atraindo vendas para você, né? Para você conseguir transmitir a tua ideia. Que às vezes você tem muita ideia, você tem muita criatividade, você tem muita vontade de fazer, mas você não tem aquele toque, aquele método especial, que é isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá? E esse curso aqui, ele vai servir tanto para você que quer modelar do zero, tanto para você que quer utilizar o molde, né? Para quem não sabe, né, eu lancei o meu kit de moldes, né? Esse aqui é desse aqui, ó. Meu kit de moldes. Esses rostinhos todos aqui, né, eu tenho no nosso kit, são 6, tá? Ó, o alienígena ali, ó. São 6 rostinhos, tá? Para você, né, avançar de uma forma muito mais rápida, temos os nossos kits, né, de rostinho. Aí você coloca a massa ali, retira e é muito mais prático. Depois você modifica, né? Você consegue mudar os olhinhos, a expressão, o sorriso, as orelhas, tudo você modifica, tá? Então eu quero dar esse caminho para você. Um é o método, né? E o outro é o molde. Esse método, ele vai te ajudar no molde, tá? Porque o molde você vai tirar a peça praticamente pronta. Mas para você estilizar, para você criar, para você expressar, esse método vai te ajudar bastante,
tá? Porque é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero ensinar a características, olhos abertos, expressão, criatividade, formas, geometria, energia, tudo isso eu quero ensinar para vocês, tá? Mas para isso eu preciso de uma coisa de vocês, tá? Que é o comprometimento, tá? O comprometimento de vocês estarem aqui, de acompanharem as aulas e colocar a mão na massa, tá? Não adianta fazer coleção de curso, tá? Eu não quero. Se você vai comprar um curso só para me ajudar, ou se você vai comprar o curso só porque tu gosta de mim, tá? Bem convencido, né? Mas se você gosta de mim, se você quer simplesmente comprar o curso para deixar guardado, não faça isso, tá? Não faça isso, tá? Porque o que mais me alegra é você colocar a mão na massa. É ver você vendendo, é ver você participando de feira, é ver você prosperando, sabe? Porque a minha prosperidade é muito vem disso, tá? De ver você, ver o que eu tô fazendo dando certo pra você, sabe? É uma coisa que eu me sinto tão bem, tão feliz. Então, a mesma coisa o molde, tá? Não compra o molde pra me ajudar, tá? Não compra. Eu quero que as pessoas comprem o molde para transformar a você mesmo, a si mesmo, tá? O link do molde vai estar aqui embaixo, o link do método vai estar aqui embaixo e eu quero que você coloque a mão na massa, a mão na prática, tá? E é isso que vai realmente dar certo, tá? E é isso que vai retornar para mim também. Se você quer me ajudar, coloca a mão na massa e me mostra, né? Compartilha no grupo, me marca no Instagram, tá? Eu vejo muitos posts de vocês, mas vocês não me marcam, não me compartilham, tá? Não precisa botar o meu nome ali, mas compartilha comigo para mim ver, tá? Que às vezes eu não tô também tão ativo ali, mas eu consigo ver o que vocês me mandam, tá bom? Bora lá então. Primeira lição é você compreender que existe um caminho, tá? Existe um processo que pode levar alguns dias, alguns meses, alguns processos vai levar 1 ano para você evoluir, mas aqui eu vou te dar um processo, um método, tá? A segunda lição é saber que vai ter coisas, vai ter crises, vai ter coisas que vão fazer com que você não é desconfie, mas você pense, será que esse é o meu caminho? Será que eu tenho um dom? Será que eu nasci para isso? Tá? E saiba que se você sente no seu coração uma vontade de modelar criaturas, isso é para você, tá? Deus não coloca algo no nosso coração, no nosso sonho, no nosso caminho, na nossa cabeça, se não for pra gente realizar e experienciar, né? Eu gosto muito de uma frase que um gênio trouxe para nós, que é basicamente assim, resumindo, né, que Deus não coloca, né, as coisas na nossa cabeça se a gente não tem o potencial de realizar, né? Então muita gente pensa, eu queria tanto fazer um duende, um gnomo, eu sinto vontade de fazer isso, mas eu acho que eu não tenho talento. Isso é a tua cabeça te enganando, porque se Deus colocou isso em você, nessa mente, nesse coração, é porque você é para estar fazendo ou você tem o potencial de fazer. Porque Deus quer experienciar através de você. Então é o universo, Deus querendo experienciar essa arte com você. Então sinta essa modelagem, tá? Isso é muito importante. Então, Johnny, que massa nós vamos usar? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar apenas alguns materiais. Biscuit, kit de ferramentas básicas e uma tinta, tá? Uma tinta de tecido 566, tá? É só isso que você vai utilizar aqui, tá? No nosso treinamento. Então, eu nem vou fazer lista de materiais, porque você vai utilizar o biscuit, uma tinta e ferramentas básicas. Porque o método
né? A ideia é ensinar o processo, o método, nada de sair fora disso, tá? Então, massa de biscuit, ferramenta e a tinta de tecido básica, tá? Da Acrylex 566, beleza? Feito isso, quero trazer aqui para vocês uma coisa bem legal, tá? Vamos olhar um pouco das imagens que nós temos de referência, né? Que é o meu maior ponto de referência, que é o Pinterest. E eu vou trafegar ali conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Bora lá, vem. Então, galera, quando você chega aqui no Pinterest, é o nosso local onde a gente mais pesquisa, mais pega inspirações, né? Quando você olha, você vê diversas criaturas muito diferentes, né? Com um rostinho diferente, roupinha, cabelo, né? E a gente fica encantado. Nossa, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. E a gente fica louco querendo fazer diversas coisas, certo? Mas se você olhar, tá? A fundo, pensando no método, tá? Você vai ver que o rosto, eles são muito parecidos, no sentido em que todo rosto ele é o que? Circular, certo? Todo rosto, se você olhar aqui, ó, ele é circular. Todo, olha aqui, ó, circular. Se você olhar aqui, rosto circular, né? Ele é oval, digamos assim. Todos. Não existe um que não seja circular, oval. E aí o que muda são pequenas características desse rostinho. Tudo começa nisso, é você ampliar a tua visão. Olha aqui, ó, oval. Achei muito engraçado esse aqui, ó. Oval. Já parou pra pensar nisso? Todo o rosto é oval. Nossa. A minha ideia aqui é descomplicar. Fazer com que você enxergue o que você não estava enxergando. Então todos os rostos eles são ovais. O que muda? Muda levemente as formas. Que nem, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó. Esse rostinho ele é bem conhecido. Aqui, ó. Esse rostinho é oval. Porém ele é mais esticado para cima. Vamos ver outro. Aqui ele é mais oval, ele é mais redondinho. Aqui, olha só, ele é oval, mas com mais pontudinho no queixo. Que mais? Então nota que tudo é oval. O que muda são posições dos elementos dentro dos olhos, dentro do rosto. Quer ver, ó? Olha esse gnominho aqui. Rostinho oval, porém, olha os olhos, o nariz e a boca. Muda um pouco a expressão, né? Olha... Vamos ver essa aqui. Rostinho oval. Os olhinhos e a boquinha é algo muito mais característico nesse rosto. As rugas, claro, ajudam muito nessa expressãozinha da velhinha. Olha esse rosto, continua oval, mas as pálpebras são mais inchadas. Entendeu? Vamos pegar outro gnomo. Olha esse gnominho. A cabeça arredondada, oval,
traços mais suaves. O que dá mais característica para ele? É o narizão grandão e o sorrisão bem largo e a expressão suave nos olhos. Mas ele continua oval. Então, se a gente pegar basicamente uma bolinha oval e colocar dois olhinhos, a gente tem uma base. E através dessa base a gente consegue criar milhões de seres. Isso que eu tô vendo muita gente, muitos alunos se perdendo, pensando que tudo tem que ser algo diferente, mas não, tem coisas que a gente repete, tem coisas que são iguais, que começa com a estrutura. Todos têm um crânio muito parecido. Olha esse aqui que é digamos um goblin, né? Ou digamos que seja um goblin. Rosto oval. O que temos aqui diferente? Tamanho dos olhos bem arregalados e a boca bem característica, né? A boca, digamos que seja um normal, porém os dentes trouxeram essa característica. As orelhas pontudinhas, normal. Aí vem a cor, que é outra coisa que muda muito o rostinho. Aqui é uma inspiração daquele troll que eu tenho, tá? Com aquele troll é possível fazer rostinhos assim. Vamos ver. Eu gosto muito desse aqui, ó. Rostinho oval, de novo. Narigão, olhinhos bem pequenininho e boquinha bem grandona. E um orelhão. Então nota, rostinhos mantém o padrão. As bochechas padrão. O que muda são os olhinhos e o narigão. Agora olha a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que o narizinho pequeno e as orelhas, os olhinhos puxados. Mas você consegue enxergar esse rostinho nesse rostinho? Você consegue ver que são iguais, idênticos. Idêntico esse aqui também. O que muda são os nossos elementos: olho, nariz, boca e orelha. Os formatos são muito parecidos e elas agem de formas parecidas. Se ele está sorrindo, a bochecha sobe. Se ele está chorando, a bochecha mantém na posição. Se ele, olha, chorando, o que nós vemos aqui diferente? Rostinho oval, normal, bochechas avantajadas, olhos extremamente separados, porque o olho padrão ele seria aqui, ó, um aqui e outro aqui. Olhos separados criam expressões diferentes. Nariz pequenininho, beição. Beiço pequeno aqui em cima, lábio inferior bem fininho e lábio superior bem grossão. Então aqui a gente vê uma característica mais alien, tá? Isso aqui é uma característica mais alienígena, fora do humanoide. Mas você tá vendo que isso aqui é parecido com isso aqui? Ele muda as distâncias, pequenas coisas. E isso transforma a tua peça, tá? Pequenos movimentos transformam a tua peça. Isso que eu falo, você vai tirar a peça do molde e vai sair igual a minha. Vai sair igual, mas pequenos toques modificam a peça inteira, tá? E com a pintura junto, unindo a pintura, nossa, você não tem noção do quão transformador é, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui para mostrar. Aqui, ó.
rostinho oval, normal. O que nós temos aqui que cria tanto característica? O nariz mais deitadinho, né? A boca mais próxima do narizinho e um queixão. Os olhinhos são mais serenos, ou seja, eles são semi-abertos. Então você pode fazer essa mesma expressão em diversas criaturas. A posição é a mesma, não muda nada. O que muda é o conjunto, né? Esse conjunto vai fazer com que a tua criatura mude. Aqui, rostinho oval. O que nós vemos aqui? A boquinha que chama muita atenção com 2 dentinhos. E o nosso olhinho tão arregaladinho assim, com um narigão, né? E um orelhão, que poderia ser uma orelhinha pequena que ficaria um pouquinho diferente. Então, mas eles mantêm a forma, tá? E a anatomia por trás é a mesma. E eu vou trazer isso para vocês no nosso treinamento, tá? O que tem por trás dele. É isso. Aí as criaturas mais estranhas, diferentes que nós temos aqui são essas aqui, que eu nem sei a espécie que é, mas eu vejo bastante pessoas trazendo, né? Que aí você vai ver rosto oval, porém o nariz quase do tamanho da cabeça. Você também vê esse estilo, esse modelo, né? Que aí você foge bastante do humanoide, né? Bastante do humano, do rosto humano, e já vai para criaturas mais únicas, né? E aí vai muito do estilo, né? Tá? E a gente vai explorar um pouquinho disso, tá? A gente vai trafegar um pouquinho nesses olhos, nesses estilos mais únicos. Beleza? Com isso eu vou mostrar para vocês uma base para vocês fazerem, tá? E deixarem pronto para secar, tá? E é uma base que você vai usar sempre para você estudar, praticar e criar criaturas. Essa base que eu vou ensinar agora para vocês na prática, eu quero que vocês façam, tá? Não quero que vocês só olhem, eu quero que vocês pratiquem ele, quero que vocês fazem na prática. Eu vou pegar aqui e eu já faço com vocês. Agora sim, tudo que você precisa é de uma massa de biscuit e uma base de madeira. Essa base pode ser um MDF redondo, quadrado, uma madeira que você tem aí em casa, ou até mesmo uma tampa de alguma coisa, de algum pote. A ideia inicial é construir uma estrutura, base redonda, circular ou oval. Lembra que tudo começa dessa forma? Então a gente começa fazendo uma estrutura base. Você pode inclusive colocar uma colinha atrás, né, uma super bonder ou uma cola rápida embaixo para grudar muito bem essa estrutura. Eu não vou colocar nada embaixo porque eu ainda quero remover. Depois é a hora de escolher a linha dos olhos, se vai ser em cima, no meio ou embaixo. Tudo isso tem um porquê, né? E onde colocar os olhos. Nós vamos colocar nesse primeiro momento os olhos bem no centro desse círculo, desse oval, tá? Mas basicamente quando a gente bota os olhos muito em cima, fica algo mais estranho, menos humanoide. Mas quanto mais a gente coloca para baixo os olhos, mais ele fica baby, infantil. Então isso é uma das coisas que eu vou estar ensinando dentro do método, tá? Inclusive essas duas laterais que se chama temporal, né? Eu vou estar também ensinando, que é muito importante para vocês, tá? 2 olhinhos, você vai posicionar ele no centro, separadinhos.
E agora é só você deixar secar. Se você tiver olhinhos pintados já e resinado, pode colocar. Nesse caso, no método, nós vamos usar todos os olhinhos modelado à mão, tá? Esse é o início de tudo. E agora a gente vai se aprofundar nessas estruturas e no ensinamento completo do método lá dentro da nossa plataforma a partir de amanhã. E se você quer se inscrever no método, clica no link abaixo para você garantir a sua promoção ou então adquira o seu kit de moldes mágicos. Te vejo nas próximas aulas. Tchau!